vamos fazer contato com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Bom dia. Gente, está tão escuro aqui, peraí. Bom dia. Agora melhorou um pouquinho aqui a imagem, Maíra. A Câmara dos Deputados deve prosseguir nesta semana a votação do projeto de lei do novo Código Eleitoral, projeto de lei complementar 112. Serão analisados os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto base da relatora, a deputada Margarete Coelho. Maíra, eu sei que é muita coisa, mas em linhas gerais, dando aquela panorâmica, como é que você vê essas mudanças e que tipo de impacto elas podem ter, se aprovadas no Senado, nas eleições de 2022? Glauco, são sim muitas mudanças e às vezes parece que tem coisas contraditórias ou mesmo que desviam a atenção do que é central do projeto. O que é central do projeto é um esvaziamento da capacidade da Justiça Eleitoral de controlar os chefes de partido e os seus gastos. Né? Isso aparece em várias das medidas dessa legislação, nova legislação do projeto. Ele reduz a capacidade de controle sobre a contratação de empresas, ele estabelece um teto para multa, ele reduz o controle sobre o uso do fundo partidário, enfim, ele diz que o Caixa 2, quando a origem for lícita, ele reduz as punições, ele estabelece um limite para essas punições, ele viabiliza o transporte de eleitores pelos partidos, ele reduz o tempo de inelegibilidade pelos condenados pela lei da ficha limpa. Então, ele tem essa prospecção geral de reduzir o papel da Justiça Eleitoral e sua capacidade de controlar os gastos dos chefes de partido. Mas ele tem umas outras coisas que não se alinham aí, que é o que a gente acha que cairia, mesmo numa votação que ainda não aconteceu no Senado, que é a quarentena para juízes e militares se candidatarem, e duas coisas que vêm a proteger, supostamente proteger os eleitores, né? Proibição de pesquisas às vésperas das eleições, que ao mesmo tempo seria uma proteção, mas uma tutela também. Seria para evitar o voto válido, né? Você vota naquele candidato que você vê mais bem colocado. E às vezes, quando as pesquisas elas criam essa situação do voto válido. E a outra é uma punição para veículos que circulem informações falsas sobre as eleições. Por último, o que me parece ser a medida mais fora dessa linha, né, é aquela que determina que contem em dobro para a distribuição do fundo partidário, que ele é calculado, uma porcentagem dele é calculada proporcional ao número de votos recebidos pelos partidos, a outra parte é proporcional à representação parlamentar, mas uma parte é ao número de votos, que esses votos, quando sejam dados para mulheres, negros e indígenas, contem em dobro. Essa medida também destoa dessa linha mestra do projeto, que é reduzir a capacidade de controle da Justiça Eleitoral. Agora, pegando alguns aspectos em especial, né, tem um aqui que eu acho interessante, que é essa questão das pesquisas eleitorais, né, de serem proibidas ali a sua publicação na véspera e também no dia da eleição. Vou denunciar um pouquinho minha idade aqui, Maíra, porque eu era moleque, viu, mas eu lembro de 1986, campanha para governador, em que existia essa proibição. Só que aí os canais de TV, eles usavam um subterfúgio, que era dizer que a pesquisa não era pesquisa. Então, eu lembro de um que fez assim, olha, na escola tal fizeram uma conversa e aí viram que o menino, aí eles usavam pseudônimos, né? O menino de Pedregulhos, querendo se referir ao então candidato a governador Orestes Quercia, tem tantos por cento. Já o garoto do cimento, que era
o Antônio Hermílio de Moraes tinha tanto. Então usavam esse tipo de apelido para dizer que não estavam divulgando pesquisa, mas estavam. Agora, o que é preocupante também, a gente sabe que muitas leis às vezes vêm com uma boa intenção, mas o resultado é outro, é que hoje nós temos as redes sociais. E eu fico pensando, Maíra, se isso, ali, essa proibição não vai aumentar a circulação de pesquisas falsas justamente na véspera da eleição e no dia da eleição. A gente já teve um caso assim, inclusive, em Porto Alegre, né, mostrando ali um resultado bem de uma pesquisa que não existia, favorecendo o atual prefeito. Como é que você vê essas possibilidades? Eu acho possível, mas eu acho também que, eu não sei, talvez a minha experiência pessoal seja diferente da sua, Glauco, porque a minha experiência é dessas últimas eleições de 2020, em que houve uma mobilização de um certo voto útil. Aqui no Rio de Janeiro, a esquerda se mobilizou por um voto útil na Marta Rocha. E aí, na reta final da campanha, a Benedita apareceu como ela quase junto ali da Marta Rocha. Aí nós, da esquerda, todos votamos na Benedita. O resultado, nem Marta Rocha, nem Benedita. Eu acho que, de fato, pesquisas publicadas às vésperas das eleições têm um impacto nas eleições. E eu acho que nem sempre esse impacto é salutar. Só que eu não acredito em proibições como uma forma de regularizar isso. Exatamente pelo que você mencionou. Porque isso vai fazer proliferar outros modos de tentar manipular esse eleitor na reta final. Isso faz parte do jogo, está no jogo. Não adianta a gente tentar criar mega proteções em relação a esse eleitor, porque isso vai gerar mais vai gerar iniciativas ainda mais frágeis de tentar de alguma forma influenciá-lo nessa reta final. Agora, além do Código Eleitoral, existem também outras alterações que podem já passar a valer nas eleições de 2022, como, por exemplo, a questão das federações partidárias, né? O Senado aprovou um projeto de lei que depois foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas esse veto ainda pode ser apreciado, inclusive cair no Congresso Nacional. Como é que você vê essa possibilidade de alteração também? Porque primeiro tentaram ali trazer de volta as coligações, depois se fechou na ideia das federações partidárias, que pode, na verdade, ajudar algumas legendas a superarem a chamada cláusula de desempenho. Maíra? Sim, eu acredito que a cláusula de desempenho é uma conquista, né? Porque ela tem esse objetivo de reduzir a fragmentação do legislativo brasileiro. A criação de federações seria uma forma de, garantindo a representatividade, porque existe um trade-off entre governabilidade, quanto menor o número de atores representados no legislativo, maior a governabilidade, mais fáceis vão ser os processos decisórios. Porém, há um trade-off, né? É inversamente proporcional à representatividade desses processos decisórios, que dizem respeito exatamente à participação de um número maior de atores que representem outros segmentos da sociedade. Duas coisas aí. Primeiro, existem muitos partidos que não representam segmentos da sociedade, são partidos meramente fisiológicos, e nesse sentido, cláusulas, né, que restringam a participação desses pequenos partidos fisiológicos são sempre bem-vindas, mas, por outro lado, quando elas atingem pequenos partidos ideológicos que, de fato, representam minorias, levam interesses e preferências de minorias para dentro do Estado brasileiro, isso é uma externalidade negativa, uma desvantagem dessas medidas que, de modo geral, são salutares, né, que reduzem o número de partidos com representação parlamentar. A federação de partidos seria uma forma de contornar esse impedimento, porém garantindo a representação dessas minorias, mediante o estabelecimento de acordos entre partidos pequenos para que eles atuem como um só partido, uma vez no parlamento. Então, eu vejo com bons olhos. Mas voltando ainda às medidas que a gente estava discutindo antes, Glauco, eu acho que é muito mais salutar do que tentar regular pesquisas na reta final de campanha, é aquele projeto que visa punir veículos que divulguem informações falsas. Porque isso sim atua no vértice do bolsonarismo e nessa tecnologia deles não é só do bolsonarismo, da extrema-direita no Brasil e no mundo,
de, na reta final das campanhas, começar a veicular uma série de informações falsas que atuem diretamente nesses segmentos mais conservadores da população, dizendo que os oponentes, e não é nem só na campanha presidencial, não, na campanha das eleições municipais a gente viu muito isso, viragens de jogo na reta final de campanha, porque há um bombardeamento nos apps e nos Instagrams da vida de matérias completamente absurdas, dizendo que o oponente, sei lá, usa droga ou que é homossexual, mobilizando mesmo esse escoadouro conservador da população com notícias completamente falsas ou enviesadas, e que isso sim tem um impacto, tem tido um impacto em reta final de campanha. Até porque, Maíra, a boataria, as falsas informações sempre existiram no processo eleitoral brasileiro, mas hoje elas estão amplificadas, ainda mais quando temos algumas redes sociais como o WhatsApp, que são muito pouco transparentes, né? Quando você vai ver, o boato já surgiu, já se espalhou, já se disseminou e às vezes não existe nem mais tempo para conseguir detê-lo. Exatamente. Isso é um ponto central, Glauco. A boataria sempre existiu, fake news sempre existiram. O que existe hoje é uma tecnologia que permite que você module a boataria, a mentira, em nichos específicos. Então, o impacto desses boatos, dessas mentiras, é muito maior. Porque antes, para você inventar uma mentira, sempre existiu, mas ela tinha que ter um perfil majoritário, ou seja, ela tinha que ser plausível para uma maioria, já que os veículos de divulgação de notícias, eles tinham esse perfil de formadores, o perfil da opinião pública, que não chega a ser uma maioria da população, mas tem esse perfil majoritário de opinião pública. Agora, como você consegue modular e fazer discursos nichados, você tem um impacto muito maior dessas fake news. Por isso, esse tipo de regulação sobre informações falsas torna-se cada vez mais necessário. Agora, fazendo essa ligação aqui dessa questão com as redes sociais hoje e o desempenho do governo de Jair Bolsonaro, Maíra. A métrica do Índice de Popularidade Digital, que avalia ali o desempenho de personalidades da política nacional em plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ela tem uma escala de 0 a 100, que o maior valor representa o máximo de popularidade. O Bolsonaro chegou a 81,8 pontos no dia da independência, que é sua segunda melhor marca no ano. Já no dia 8, o índice caiu para 62,4, vai diminuindo e chega a 31,7 na sexta. Depois ali da carta escrita em conjunto, enfim, com o ghostwriter Michel Temer ali, que representou, pelo menos para a sua base, um recuo. Esses dados mostram um tombo digital bastante grande de Bolsonaro. Como é que a gente pode analisar isso numa área que é estratégica? Não foi estratégica para a eleição dele, mas é estratégica para a sua própria forma de governar, Maíra. Exatamente, Glauco, é esse o ponto. Tanto as manifestações do 7 de setembro, como a sua retratação posterior, fazem parte de uma mesma estratégia, fazem parte de um mesmo jogo, cujo objetivo é o enfraquecimento das instituições democrático-liberais. Esse é o projeto bolsonarista. É esse o tom, é esse o conteúdo que ele veicula nos seus discursos desde o seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Meu grupo, esse meu laboratório lá na UFRJ, a gente faz uma sistematização, uma análise sistemática de todos os discursos que Bolsonaro proferiu nos seus 27 anos na Câmara dos Deputados. E desde seu primeiro mandato, ele apresenta um projeto, ele apresenta críticas e uma visão nostálgica de momentos ditatoriais, da ditadura. Então, eu acredito que o enfraquecimento das instituições democráticas, seja por ataques diretos, seja por essas retratações que fazem com que essas instituições se tornem tolerantes a esses ataques, fazem parte desse projeto de enfraquecimento das instituições democrático-liberais.
E é curioso verificar esses números também, que essa base do Bolsonaro, ela só se mobiliza com radicalismo mesmo, né? Com ataques à democracia, com um discurso mais incisivo, mais até grosseiro, porque quando se fala, por exemplo, em proposta de governo, a gente sabe que não tem muita proposta de governo para ser apresentada, mas quando o assunto é esse, essa base não apresenta tanta adesão. Mas quando o Bolsonaro investe, por exemplo, contra o STF, essa base fica em polvorosa, né? Aí que o pessoal realmente se agita e se mobiliza, Maíra. Mas, Glauco, esse é o projeto. Essa é a agenda. Por isso que quando alguém fala assim, mas o Bolsonaro é inábil na governabilidade, não conseguiu passar os seus projetos no legislativo. Não, o projeto dele não é esse, não é passar medidas parciais no legislativo ou determinada uma agenda econômica específica. Esse não é o projeto. O projeto é dirigido às instituições políticas e visa o enfraquecimento da divisão de poderes, o enfraquecimento do Estado de Direito. Esse é o projeto que conta com o apoio da sua base nuclear, que desde o início vota num deputado que vai ao plenário da Câmara dos Deputados proferir discursos nostálgicos à ditadura militar, discursos nostálgicos à tortura, né? Discursos cáusticos à ideia de Estado de Direito, à divisão de poderes, ao sistema político, ao sistema partidário. Então, essa é a agenda. E a retratação, assim como os ataques, fazem parte de uma mesma agenda, que é o enfraquecimento, a desmoralização dessas instituições. Por quê? Quando alguém te ataca e depois pede desculpa e você sempre aceita, você está se desmoralizando. E é esse mesmo o objetivo, desmoralizar. Não existe na prática aquele momento do golpe, né? Do chamado golpe. O golpe vem sendo praticado ali com a corrosão das instituições democráticas feita de forma contínua. Perfeito, é isso que me incomoda na cobertura da mídia tradicional. Parece que os sentidos dos atos do Bolsonaro, não só os atos do 7 de setembro, mas as inúmeras recorrentes diuturnas declarações dele contra as instituições democráticas, com quebra de decoro, elas são sempre vistas, elas são sempre emolduradas numa chave em que o sentido delas está no futuro. Tá assim, isso só vai fazer sentido se um dia ele fizer o golpe. Se isso for golpe, tem umas condições para aquilo ser válido como desmoralização das instituições, como se só fechamento do Congresso, só se ele fechar, o resto é tudo diminuído, como se fosse bravata, como se fosse patifaria. Essa diminuição de sentido, né? É um sentido que só se completaria se ele fizesse determinadas coisas no futuro. Eu acredito que essa cobertura da mídia tradicional, ela é responsável por esse processo de esgarçamento das instituições, bem como a negligência das próprias instituições, dos próprios atores institucionais, em desde o início, desde quando ele era apenas um deputado, tê-lo punido por quebra de decoro. Maíra, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, gente. Bom dia e obrigada. Bom dia. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.